Hoje, nosso intuito é estabelecer aqui um conceito que percorre desde o Antigo Testamento, esse conceito de salvação do mundo, domínio de toda a terra, não é? É óbvio que, nesse sentido, nós vamos abrir alguns textos, e a minha intenção, como diz o tema, é o templo e missões, não é? Quando nós pensamos na doutrina de missões, né, normalmente a gente está pensando mais na estratégia missionária, não é, como alcançar, e que isso necessariamente não é ruim por natureza, não é esse o problema necessariamente, desde que tenha o seu lugar as outras questões doutrinárias também. Por outro lado, é nosso papel e é fundamental que a gente compreenda como é que a Escritura ela descreve o mundo sendo reconstruído depois da queda, usando a linguagem como novo céu e nova terra. E essa linguagem desse novo céu e nova terra, ela descreve uma imagem fortíssima do Antigo Testamento e que nós temos que resgatar para poder compreender exatamente o que está acontecendo em todo o processo da revelação. Então, por exemplo, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo, lá no livro de Apocalipse, por favor, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. No versos 1 em diante diz assim a palavra de Deus. Então nós vamos ler todo o capítulo, uma parte apenas. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja, aqui eu tenho a seguinte imagem, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Depois do verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E agora, capítulo 22, por favor, o início do texto diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E aqui eu tenho, uma outra imagem do novo céu e da nova terra, que é um jardim, há um rio da água da vida e uma árvore plantada no meio do jardim. É uma descrição clara do jardim do Éden, mas preste bem atenção nisso, irmãos. O novo céu e a nova terra, ele é descrito como uma cidade, um tabernáculo e um jardim. Esse céu e terra agora, onde já não haverá mais pecado, porque toda impureza foi tirada, toda iniquidade foi tirada, ele é descrito como a glória da mensagem da antiga aliança, um tabernáculo, uma cidade e um jardim. Por que é tão importante nós falarmos sobre esse texto na abordagem do nosso tema? Primeiro porque me parece claro que o autor de Apocalipse, João, ele tá mostrando que o conceito desse novo céu e nova terra, onde os povos virão, onde as nações estarão, é uma linguagem que tem a sua primeira manifestação na linguagem do Éden, na linguagem do jardim. Podemos começar dizendo com simplicidade, lá em Gênesis 1, 28, a primeira grande comissão, Nós lemos a grande comissão em Mateus 28,
mas se abrirmos a Bíblia lá em Gênesis 1, verso 28, nós teremos aqui a primeira, e onde vai conectar com essa comissão que é dada lá no capítulo 28 de Mateus. Em Gênesis 1, verso 28, a Escritura diz exatamente assim, veja, Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Há uma ordem aqui dada pelo Senhor, de que eles devem dominar a terra, encher a terra, tornar fecunda a terra, e devem se multiplicar nela. É interessante que o crescimento é um propósito claro na própria criação divina. Deus colocou o homem no jardim. Entenda então que o jardim do Éden não é o mundo, porque senão eles foram expulsos do jardim. Se era o mundo criado por Deus, então eles iam ser expulsos para onde? Se o mundo todo era o jardim. É por isso que quando você lê no capítulo 2 de Gênesis, você vê essa linguagem. Saía um rio do Éden que banhava o jardim. Então o jardim, ele estava na região do Éden, entende? Então tornou-se jardim do Éden, mas é jardim no Éden. Éden é uma região e o jardim estava situado ali, e saía um rio do Éden e banhava o jardim. E nesse princípio Deus, quando cria homem e mulher, Ele dá ordem para eles, para que eles cresçam, multipliquem, dominem todas as coisas. É interessante você conectar direto, não é? Porque me parece que a lógica da revelação é implacável quanto a isso, né? Nesse aspecto, Adão deveria transformar o mundo no jardim do Éden. Era papel de Adão levar a verdade, o conceito do Éden para todo lugar do mundo. Nós sabemos muito bem que Adão falhou na guarda do templo, pecando, permitindo que uma serpente impura contaminasse o templo do Senhor. Adão perdeu o seu sacerdócio, né? E um querubim foi colocado com a responsabilidade de guardar o jardim, o templo, para que ninguém entrasse e comesse da árvore da vida. Ele guarda o caminho da árvore da vida. Nesse sentido, nós podemos caminhar para o primeiro conceito, que eu acho que vai nos ajudar muito. O primeiro conceito é: o Éden de fato era um templo. Como é que eu posso provar isso? 3 argumentos básicos eu vou usar aqui para não ser o nosso maior ponto. A gente vai ter que desenvolver outros textos, mas 3 argumentos básicos. Primeiro argumento, não é em Gênesis, no capítulo 3, verso 8, quando Deus, depois do homem pecar, ele aparece no jardim dizendo, Deus andando, não é, na viração do dia, ele foi ter com o homem. Deus andava no jardim na viração do dia. Esse termo andar, esse verbo andar, não é, ele é muito utilizado com a presença do tabernáculo em Israel. Deixa eu só mostrar para você como isso funciona, não é? Por exemplo, se você abrir sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Veja comigo versos 6 e 7, 2 Samuel 7, versos 6 a 7. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Veja, eu tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Então, como é que Deus andava no meio do povo? No tabernáculo, certo?
essa imagem, Deus andava no meio dele. Se você voltar comigo um pouquinho para Deus no tabernáculo, lá em Levítico, capítulo 26, por favor. Levítico 26, verso 12, acompanhe a escritura comigo. Levítico 26, verso 12, diz assim a escritura: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Não é? O que exatamente está sendo tratado aqui no texto? Deus, como é que Deus andará no meio do povo, irmãos? Com o tabernáculo. Deus anda no meio do seu povo. Eu lembro quando Deus vai destruir Israel por causa do pecado do bezerro de ouro. Ele diz a Moisés que ele não vai mais com eles, porque se Deus andar com Israel, Deus vai destruí-los, porque é um povo de dura cerviz. Quando Deus anda, essa imagem é muito clara, Deus anda no meio do seu povo, essa linguagem, Deus andando no jardim, implica num conceito claro. Quando Deus anda, irmãos, aí a santidade é clara, e a sua presença é manifestada, e Ele purifica o lugar contaminado. Eu não vou andar convosco por causa do vosso pecado. Ele expulsa Adão e Eva do jardim por causa do pecado. Eles são expulsos do jardim. Eles não podem mais andar, e Deus não anda mais na presença dele. E o caminho da árvore da vida é protegido por um anjo, não mais eles poderiam entrar ali. Segundo argumento importante, Gênesis 2, 15 e 16, Deus diz que colocaria o homem no jardim do Éden para fazer duas coisas: guardar e cultivar. Cultivar e guardar. Esses dois verbos, guardar e cultivar, quando aparecem em pares, sem exceção, quando aparecem em pares, não isolados, quando estão juntos, eles significam o trabalho do levita no santuário. Literalmente, é o trabalho para guardar o santuário. Deixa eu dar algum exemplo para os irmãos rapidamente, para a gente ir adiante. Dois exemplos. Primeiro livro de Crônicas, por favor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 32. Acompanhe o texto comigo. 23, verso 32. Diz assim: e para que tivesse a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Ele está falando aqui aos levitas, o trabalho deles. E aí veja a palavra: para que tivesse a seu cargo, esse é o trabalho deles, o ministério deles, a tenda da congregação e o santuário atendessem aos filhos, e o santuário, e atendessem aos filhos dos seus irmãos no ministério da casa do Senhor. Essas duas palavras, ministério, cargo, não é? Essas duas palavras, cargo e ministério, são exatamente os termos usados na criação. Esse é o trabalho deles, não é? E vou dar outro exemplo que vai ficar mais claro para vocês. Em Números tem pelo menos umas 3 citações em Números desse verbo duplicado, não é? Do duplo uso desses termos, mas Ezequiel vai ser mais claro para a gente, que é a promessa da reconstrução do santuário. Ezequiel capítulo 44, por favor. Ezequiel no capítulo 44, verso 14. Ezequiel 44, verso 14, diz assim a palavra de Deus: contudo, eu os encarregarei do que? Da guarda do templo. Ele está falando isso para os levitas. Eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço, e de tudo o que se fizer nele. Veja, a guarda do templo e o serviço. Serviço aqui é o mesmo verbo para cultivar. É interessante como que dois verbos usados no templo, lá no jardim, são os dois verbos utilizados para o trabalho do levita dentro do santuário. Não muda nada isso. Primeiro aspecto, o verbo andar. O segundo, os dois verbos cultivar e guardar. E por último, não é? Existem mais argumentos, mas eu vou me deter nesse, não é? O próprio santuário foi ordenado ser construído internamente, lembrando
o jardim, o próprio santuário. Aí a gente precisa ler a Bíblia, não tem jeito, vai ter que abrir a Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Acompanhe comigo o que diz a Escritura. Verso 18. Veja o que diz o verso 18. O cedro da casa por dentro era lavrado de colicíntidas, que são folhas, certo? Né? E flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Veja ainda, por favor, versículo 29, do mesmo texto. Verso 29. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Veja a imagem: entalhes de querubins e um jardim, palmeiras e flores abertas. Você tem a ideia do que isso acontece, né? Lembra do jardim que tinha um anjo que protegia a entrada, e na própria parede do santuário era ordenado que fosse talhado tais coisas. Acompanhe ainda comigo, por favor, não é? Verso 32 do mesmo capítulo. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A esta, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. 35 do mesmo texto. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Palmeiras, folhas abertas, a linguagem de um jardim. O primeiro santuário foi o Jardim do Éden. O primeiro sacerdote foi Adão. Ele deveria impedir que o santuário fosse contaminado. E ele falhou e foi expulso. Daí você vai entender que o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele vai purificar a impureza de toda a terra, lançando fora toda a iniquidade, a impureza, o pecado, Satanás, os seus seguidores no inferno, e haverá a renovação de todas as coisas, o novo céu e a nova terra. Daí, entenda, por que Apocalipse vai descrever esse mundo com a linguagem de um tabernáculo, uma cidade e um jardim. Ora, basicamente, os 3 argumentos que eu considero mais importantes, a gente pode entender que, de fato, o Jardim do Éden era o primeiro templo da narrativa bíblica, né? Primeiro templo da narrativa bíblica. Mas aí nós vamos para a segunda parte do nosso argumento, tá certo? E qual é exatamente a segunda parte do nosso argumento? No Jardim do Éden, Deus também deu uma comissão para Adão. Nós lemos Gênesis 1, 28, que ele deveria encher a terra, dominar e subjugar a terra. Essa realidade do jardim era para se espalhar por toda a terra. Se você com sua Bíblia aberta, e agora mais rápido ainda do que nunca, veja se o que Deus diz em Gênesis 1, 28, ele não repete em toda a revelação. Vou mostrar para você rapidamente. Gênesis 1, 28 nós já lemos, mas se nós lermos Gênesis 9, verso 1, 6 e 7, você vai encontrar: Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: sejam frutíferos e multiplicai, enchei a terra. Veja aí, né? Encha a terra abundantemente e multipliquem nela. A mesma coisa que ele diz a Adão, ele diz a Noé. Agora veja, Gênesis 12, verso 2, ele vai falar com Abraão agora: e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Interessante, sempre a bênção associada a crescer, multiplicar, a frutificar, essa é a ideia da bênção. Você vai para o verso 3 do mesmo capítulo 12: eu abençoarei aqueles que a abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em toda a família da terra serão abençoadas em teu nome.
Você vai para o capítulo 17, não se canse de mim, nem de abrir a Bíblia. Gênesis 17, né? Verso 2, 6 e 8, você vai encontrar lá essas verdades. Eu estabelecerei meu pacto entre mim e ti, eu te multiplicarei de modo excessivamente, grandiosamente, eu te farei frutífero. Está lá no pacto que Deus faz com Abraão. Lá no capítulo 22, não preciso dizer para não se cansar, porque ainda tem mais. Gênesis 22, versos 17 e 18, você vai encontrar a mesma coisa. Certamente eu te abençoarei grandemente, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Está lá as bênçãos claras. Você vai encontrar no capítulo 26, 3, eu não vou ler mais, você vai ler. Gênesis 26, 3, 26, 4, 26, 24, 28, 3 e 4. Tudo isso, todos esses textos repetem a mesma coisa, certo? Gênesis 35, verso 11 e 12. Gênesis 47, verso 27. Todas essas verdades estão sendo aqui derramadas. O que é que resume tudo? Deus disse: eu te abençoarei. Diz: sede frutífero e multiplicai. Terceiro, enchei a terra, subjugue a terra e governe sobre toda a terra. E governe sobre toda a terra. Essa comissão é repetida a Abraão. A comissão é repetida a Jacó, a Isaac. A mesma comissão. Isso aqui, irmãos, mostra, né, a combinação desses 5 elementos, né? Quais são os elementos que passa agora a enumerar, né? Porque é interessante como é que acontece com cada um deles. Deus aparece a eles de modo claro por meio de uma visão, não é? Sonho, mas Deus fala com eles. Você vai encontrar isso claramente em vários lugares, em todos eles. Deus ordena que eles levantem uma tenda, um tabernáculo. Engraçado que a palavra tenda, em todo lugar onde eles paravam, eles faziam uma tenda e um altar. E a tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, traduz a palavra tenda por tabernáculo, literalmente. Outra coisa interessante, sempre está associado a uma montanha, eles estão num monte. Terceiro, em quarto, eles sempre vão construir altar para adorar. Todo lugar eles param e fazem um altar para adorar. E o lugar onde essas coisas aconteciam era o chamado Betel, casa de Deus. Interessante, Betel, casa de Deus. Era assim que o tabernáculo era estabelecido. Veja só como é interessante. Eles estavam andando por toda essa terra sem possuí-la, e onde eles passavam, eles faziam um tabernáculo, criavam um tabernáculo ali. Eles faziam um sacrifício e mudavam para outro lugar. Faziam o sacrifício e mudavam para outro lugar. Esses lugares pareciam que eram como algo que parecia ser miniatura dos santuários. E ali eles subjugavam aquela terra, dominavam aquela terra. Eles adoravam e faziam uma tenda, um altar ao Senhor naquele lugar. Por toda a terra eles faziam aquilo. Esses santuários em forma de miniatura mostra claramente que antes de Moisés, o altar era o único aspecto arquitetônico que marcava um lugar como santo, e depois os altares foram incorporados numa estrutura maior do santuário. Dentro do santuário tinha um altar, mas apenas o altar naquele tempo, quando não havia o templo, era estabelecido na história.
Então, o resultado de Abraão, de Isaac e Jacó, edificando altares em Siquém, entre Betel e Ai, Hebrom e próximo a Moriá, era o terreno da futura terra de Israel. É como se fosse colocado os pontos como uma brincadeira de criança, vários pontos, agora linke os pontos, eram todos marcados por altares, e você linkasse, era aquela terra que Deus havia dado a Israel. Lá Deus faria sua residência, né? O templo depois e o palácio do rei. É bem interessante como que essa realidade deveria ser espalhada. Veja só, Adão falhou em levar essa realidade para toda a terra. Noé falhou, Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, mas todos eles apontavam para a mesma perspectiva. Era esse o ponto. Essa verdade, essa perspectiva deveria ser levada para toda a terra. Então, em todo canto, em todo lugar, eles levantavam o altar para adorar o Senhor. Em todo lugar, vocês devem dominar toda a terra. Agora acontece algo impressionante. Nunca antes a palavra templo tinha sido usado até que Deus ordena que fosse construído um templo. Nós nunca vimos, irmãos, um templo antes com a palavra templo ser usada anteriormente. Mas nós vimos que o Éden era um santuário, o Éden era um templo, e a ideia seria exatamente isso, e que o templo de Israel seria o desenvolvimento do santuário implícito em Gênesis no capítulo 2. Seria o desenvolvimento daquela realidade, isto é, uma realidade onde os homens iam adorar a Deus, iam viver em família de modo como o Senhor ordenou, iam obedecer a sua lei, iam guardar o santo dia do Senhor e adorá-lo. Era essa realidade que deveria ser ordenada por toda a terra. Veja o que o Salmo 78 diz. Se não é essa a lógica, agora ele usa a ideia do templo associado com a criação de maneira mais clara agora. O Salmo 78, por favor, verso 69. Salmo 78, versículo 69. Veja o que diz a palavra de Deus. Salmo 78, isso mesmo, verso 69, diz assim a palavra do Senhor: e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Ele edificou o santuário como os altos. Ele construiu o santuário como os altos. Ele fez o santuário como a terra, que foi fundada para sempre. Que coisa! E firme como a terra que fundou para sempre. Essa linguagem é interessante. De alguma maneira, irmãos, Deus modelou o templo para ser uma réplica pequena de todo o céu e de toda a terra. E aqui vem o terceiro desafio. Primeiro, mostrar que havia um templo no Éden, e esse templo deveria se espalhar. Segundo, mostrar que há uma comissão no Éden, e essa comissão se repete. Agora, é tentar mostrar que no templo não havia apenas a figura de um jardim, mas também a estrutura da criação. É por isso que o novo céu e a nova terra é descrito como um tabernáculo e um jardim. Deixa eu tentar ler adiante com vocês. Uma obra que me vale muito para esse trabalho é Dr. Gregory Bill, um livro chamado A Teologia do Santuário, Teologia do Templo, Teologia Bíblica do Templo. E o argumento dele se divide da seguinte forma, veja só. Ele diz o seguinte: o Santíssimo Lugar representava a dimensão celestial invisível. O Santo Lugar
representava os céus visível, e a parte externa do santuário representava o mar e a terra, onde os humanos e os seres humanos viviam. O Santo dos Santos representavam o céu invisível, onde Deus e seus anjos habitavam. Isso é sugerido pelas seguintes observações. Veja, irmãos, apenas o querubim angelical guardava o trono de Deus. Interessante. No templo celestial, a estatueta do querubim ao redor da arca do pacto e a figura do querubim costurada nas cortinas que guardava o Santo dos Santos, refletia o querubim real nos céus que guardava o trono de Deus. Segundo, o fato de que nenhuma imagem de Deus era vista no Santíssimo Lugar, e que possivelmente aparecia, não é, que revela exatamente o caráter invisível dos céus. O Santo dos Santos era o lugar onde se estendia o aspecto celestial para a terra. Era por essa razão era por essa razão clara, não é, que a arca do pacto foi colocada e chamado de, como diz o texto, de estrado dos pés do Senhor. Então é como se fosse os céus vindo à terra. Então o seu trono está nos céus e os pés aqui na terra. A arca é chamado de exatamente o que nós chamamos de estrado dos seus pés. Deus é descrito como sentado num trono, nos céus, invisível, e os seus pés, a sua arca, aqui na terra. Essa imagem é clara porque esse lugar, irmãos, só o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano. Era um lugar que não podia ninguém entrar, era invisível aos homens, não se sabia da glória dele interna. O Santo dos Santos era separado por uma cortina que apontava exatamente a distinção entre um céu e outro. Esse lugar é o lugar onde Deus está habitando. O santo lugar, que é o lugar para fora da cortina do santo, que separa o Santíssimo Lugar, o santo lugar representa os céus visíveis, que ainda são separados da terra, nas seguintes considerações. Veja, a cortina do santo lugar era azul, púrpura e escarlate. E havia, veja só, a parte externa, era necessário 3 cores, era azul, púrpura e escarlate. E havia lâmpada, o candelabro que iluminava. Quando o sacerdote adentrava aquele local, com a luz que refletia, se tinha exatamente as cores do céu. É interessante que Apocalipse vai falar isso, usando essa linguagem do tabernáculo. Dentro do santuário, quando o sacerdote entrava, 3 cores estavam lá que Deus ordenou: azul, púrpura e escarlate. Se a pessoa entrasse no santo lugar, ele teria de ver 7 lâmpadas que, contrastando com a escuridão das cortinas no tabernáculo, iria exatamente refletir a fonte de luz do céu, a fonte de luz e a imagem das cores do céu estabelecidas dentro do santuário. Engraçado que a palavra luz, irmãos, é usada 10 vezes no Pentateuco. Só por uma curiosidade. E para a lâmpada dentro do candelabro, e para a lua, estrela e sol na criação. Só é usado para essas 2 vezes no Pentateuco. Para a iluminação dentro do candelabro, dentro do santuário, e para a iluminação da terra, o sol, a lua e as estrelas.
exatamente para esse fim que é usado esse termo. Interessante ainda porque quando você vai, por exemplo, para o texto de Isaías, no capítulo 40, por favor, abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 40, verso 22 e 26. Isaías, capítulo 40, verso 22 e 26 diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Interessante, como cortina que é espalhada. Que imagem é essa? Exatamente a imagem do tabernáculo. Agora veja o verso 26 do mesmo texto, por favor. Ele diz ainda: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele criou o exército de estrelas e colocou nos céus para iluminar. A mesma coisa acontece no Salmo 19, você pode ver lá depois, você pode procurar e está escrito lá. O Senhor colocou, interessante, ele diz essa expressão, né, que o céu de Deus, né, ele colocou uma tenda para o sol. Veja que linguagem, ele colocou uma tenda para o sol. É por isso que o santo lugar é coberto de ouro, para refletir exatamente essa imagem. Todo lugar, né? Todo lugar era estabelecido dessa maneira. Daí, o lugar externo agora, irmãos, o lugar externo aponta para a relação do mar e da terra, associado com a parte externa do tabernáculo. Veja, por favor, aí eu preciso que você abra para que essas coisas fiquem claras no nosso texto. Primeiro livro de Reis, mais uma vez, capítulo 7. Agora nós estamos falando da construção do templo, né? Como está disposto lá na narrativa bíblica. 1 Reis, capítulo 7, por favor, verso 23 a 26. Diz assim a Escritura: Fez também um mar de fundição. Veja a linguagem. O mar de fundição, redondo de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo de sua borda, em redor, havia colossíntidas, 10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Veja que expressão, aqui é a construção do tabernáculo. Ele diz: se fundiu o mar, assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Ele unia a terra. O mar era como se os extremos tivessem mar e a terra, que é a parte onde os homens vivem, onde toda a terra está posta. Veja, preste bem atenção na lógica da revelação, irmãos. O homem começa a revelação no paraíso, na presença de Deus. Ele é expulso e agora ele está lá fora, e essa é a descrição. Esse homem vai ser trazido de volta para dentro do Santíssimo Lugar, por meio de Cristo, nós sabemos disso. Mas perceba que o santuário descreve exatamente a realidade da criação. Os céus que nós não podemos ver, onde Deus habita, o céu que nós não podemos ver a olho nu, e a terra. Nós podemos ver a lua, as estrelas de longe, mas a galáxia não podemos enxergar se não for com um telescópio poderoso. Agora veja, e a terra? Daí você vai entender que o Éden deveria ser a realidade para toda a terra,
Agora Deus cria o tabernáculo, e dentro do tabernáculo é a imagem da criação. Toda a terra deve conhecer tal realidade. Ora, o templo servia categoricamente como um pequeno modelo terreno do templo de Deus, onde, nos céus, que eventualmente, num tempo determinado por Deus, abraçaria toda a terra, o mar se fundindo com a terra, o céu na terra. A lógica é onde toda a terra seria como santuário. O lugar mais santo, irmãos, da presença invisível de Deus, se estenderia para incluir o céu visível da terra. É por isso que as duas seções da parte externa do tabernáculo são simbolizados dentro do templo terreno, para mostrar que eles serão consumidos pela presença de Deus eternamente. Eles serão consumidos pela presença de Deus, isto é, tomados plenamente pela presença de Deus. Em qualquer lugar que uma escola, ou um negócio, ou igreja decide expandir e construir um novo edifício, algumas vezes eles pegam um arquiteto para fazer um modelo do novo prédio. E nós fazemos isso normalmente. Isso não é distinto aqui também. Esse modelo de arquitetura não significa que ele vai se manter apenas como modelo. Isto é, a grande tarefa e a criação ainda é maior para poder fazer com que aquele modelo se torne a realidade. O templo de Israel servia exatamente para esse propósito. O templo era um modelo de escala menor e uma lembrança simbólica para Israel de que a presença gloriosa de Deus, no tempo determinado, encheria todo o cosmos, e nada poderia conter a glória de Deus. E aqui veja, irmãos, quando Salomão constrói o templo, ele diz: Deus não é Deus para habitar em templo feito por mãos humanas. No dia da inauguração, vamos chamar assim, ele declara isso. É apenas um pequeno modelo do que será o grande santuário, que é a terra inteira. A terra inteira. Acontece, nem Noé, muito menos Adão anteriormente, nem Abraão, nenhum dos profetas conseguiu cumprir o que Deus ordenou. É por isso que quando Cristo vem da morte, lá em Mateus 28, ressuscita dentre os mortos, subjugou o diabo, subjugou a morte, subjugou o mundo, toma nas suas mãos e diz agora: ide por todo o mundo, enchei, multiplicai, dominai a terra. Façam dessa terra o santuário do Senhor. A minha casa, meu trabalho, meu relacionamento, a igreja, onde toda essa verdade se espalhará. E nós agora vamos fazer isso, porque aquele que disse que estaria conosco, como disse o Dr. William MacLeod, é o que disse que tem todo o poder nos céus e na terra.
de dominar toda a terra. No dia de amanhã, se Deus permitir, eu vou partir do texto de Mateus 28, para expor só Mateus 28. Mas eu queria chegar nele, de lá do Antigo Testamento, para você entender o que é aquilo ali. E ao mesmo tempo, você entender que quando Jesus Cristo disse que viria o Espírito Santo, ele viria sobre eles receberiam poder e seriam testemunha do Senhor em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles iam dominar toda a terra. Eu não sou pós-milenista em tese, mas não tem como não ser tão otimista com a verdade como essa, em saber que Deus, em última instância, vai pegar aquela arquitetura, aquele modelo arquitetônico e fazer realidade em toda a terra. Em toda a terra. Era essa a tarefa, irmãos, que Deus queria que Israel levasse adiante. A mesma tarefa de Adão, de Noé. Multipliquem, enchem a terra. Agora nós faremos isso, porque Cristo, o segundo Adão, cumpriu o que o primeiro Adão não cumpriu. Vencendo a morte, o diabo e o mundo, foi-lhe dado todo o poder. E no poder dele, agora nós vamos espalhar esse templo, fazendo ele avançar por toda a terra. Uma das linguagens utilizadas na expansão da igreja é alargar a tenda. Uma linguagem utilizada para a construção do tabernáculo já não é mais o edifício que é a igreja, já não é mais chamado um lugar, um edifício com uma arquitetura dessa. Aí diz assim: há uma pedra angular que é Cristo, essa é a pedra viva, e toda pedra que é colocada nela vive. Essa é a construção do santuário. Todo aquele que é colocado em Cristo vive, todo aquele que está em Cristo vive, e nós estamos edificando um santuário. Cada indivíduo que vem ao Senhor, cada pessoa que se rende a Cristo, nós estamos trabalhando para a construção desse templo, aguardando aquele dia quando o Senhor expulsará a serpente, o pecado, a impureza, o incrédulo para fora do santuário e fará dessa terra um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento nem dor, porque agora toda iniquidade foi lançada fora. Amanhã, se Deus permitir, mais uma vez digo, vamos trabalhar a partir de Mateus 28, nessa perspectiva, lendo esse texto à luz dessa verdade, o que significa a ordem que Cristo dá aos seus discípulos a partir dali. E é isso que nós vamos tentar analisar amanhã, se Deus nos permitir. Amém.